Uma boa noite, querido povo de Deus. São pontualmente 7h30, então nós queremos dar início a esta nossa segunda noite do curso livre do mês da Bíblia, Carta aos Efésios, Vestir-se da Nova Humanidade. Gostaria de convidá-los a fazermos uma oração pedindo a luz do Espírito Santo e depois também fazendo a oração para ler a Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, agora eu vou colocar aqui para nós na tela a oração antes de ler a Bíblia, composta por São João Crisóstomo. Nesse momento, o seminarista Gabriel está na sala. Gabriel? Eu preciso que você vá admitindo as pessoas, então, para a sala, né? Então, que agora eu vou ter que controlar aqui com a proteção dos slides. Então, vou colocar aqui para a gente poder acompanhar. Só um instantinho. Abrir Picture in Picture. Tem que colocar para projetar. E aqui uma janela. Isso, acredito que todos estão vendo, né? Então vamos fazer a oração antes de ler, de meditar a Sagrada Escritura. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a tua palavra, que eu entenda e faça a tua vontade, pois sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos, mas abre os olhos para que eu possa perceber as maravilhas da tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da tua sabedoria. Em ti coloco a minha esperança, ó meu Deus, de iluminar a minha mente e o meu entendimento com a luz do teu conhecimento. Não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas, e de ti vem toda a boa ação e toda a graça. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu voltar aqui. Então, mais uma vez, todos que estão chegando, uma boa noite. Bem-vindos, bem-vindas para a segunda noite do nosso curso da Carta aos Efésios. E aí, estudaram o material introdutório? Conseguiram se situar no meio de tanta informação que a gente viu no encontro passado? Já estão um pouquinho mais familiarizados aí com todos esses conteúdos que o curso trouxe para nós, né? E, gente, hoje nós estávamos programados nosso segundo encontro com a professora Helenira. Porém, a professora Helenira está fazendo um tratamento médico, né? Ela teve que submeter mais uma semana de quimioterapias. Então, ontem ela me avisou que ela não está em condições, né? Vocês sabem que ela, estando em condições, ela gosta muito de dar aulas, né? Estar conosco. Então, ela realmente não conseguiu, né? Então, ter forças necessárias, a gente sabe que depois de uma
uma semana de tratamento aí é bem doloroso para a pessoa, o corpo fica muito fragilizado. Então, pedimos assim a compreensão de vocês e eu vou acompanhá-los, então, nesse segundo encontro. Gostaríamos muito que a professora Helenira estivesse conosco, né, e pedimos também a vocês a solidariedade, as orações para com ela, né, nesse período também de tratamento aí, que o corpo fica tão fragilizado diante dos procedimentos que são aplicados. Então, rezem pela professora Helenira e vamos tentar fazer da melhor maneira possível o encontro com vocês na noite de hoje. Neste encontro, nós vamos trabalhar os 2 primeiros capítulos da carta aos Efésios. Então, esse é o nosso objetivo. Já marca lá na sua Bíblia, né, o texto de Efésios, deixa prontinho ali que a gente vai ir acompanhando o texto da carta, então, na Bíblia, e eu vou trazendo as explicações para vocês, né, os aprofundamentos. A gente vai, então, acompanhar o texto dessa maneira. Deixa eu só agora colocar para vocês a apresentação dos slides também. E eu peço ao seminarista Gabriel que vai admitindo os participantes que estão chegando aí, vai controlando isso para nós. Desde já agradeço. Agora deixa eu colocar aqui, Picture in Picture, e colocar a janela. Isso, acredito que está aparecendo para vocês, né? Tudo certinho? Estão visualizando? Beleza, Padre Adriano. Tudo certo. Certo. Então, a gente vai seguir a partir desse quadrinho aqui, né, que anima um pouco a nossa apresentação. Vamos iniciar a leitura, então, do texto da carta aos Efésios. Eu primeiro coloquei para vocês aqui um esqueminha que ele vai nos ajudar a entender a lógica do texto de Efésios. Está um pouco pequenininho, porque eu quis colocar tudo dentro de um slide para vocês poderem visualizar bem, né? Porque essa aqui é a disposição da carta, né? O esquema da carta aos Efésios. E eu coloquei para vocês poderem visualizar esse esquema que é chamado de concêntrico, ou também paralelismo, né? Então, paralelismo, nesse caso, assimétrico, porque no meio nós temos somente um tema e que, de fato, este é o tema central da carta. Então, vão observando ali, ó, eu coloquei A, B, C, D, E, F, G. E aí depois começa tudo em ordem decrescente de novo, né? F, E, D, C, B, A. Por quê? Então, a gente tendo a ideia que a forma da disposição da carta é concêntrica, então, o primeiro termo lá em cima, né, a primeira parte, saudação e ação de graças, a graça do Pai de Jesus Cristo, corresponde ao último termo. Então, as bênçãos. Então, saudação, ação de graças, bênçãos, é algo sempre muito semelhante. Depois, a parte B, oração, hino e intercessão. Então, o tema central é oração. Isso vai corresponder em paralelo lá à penúltima parte da carta, que também é chamada assim, oração, no capítulo 6, versículo 18 a 22, uma oração e súplica. Depois, lá em cima de novo, terceira parte, da morte, morte entendida aqui como o paganismo para a vida, capítulo 2, versículo 1 a 10, que vai falar do poder do mal. E aí, o paralelo dela, lá embaixo, antepenúltimo, a armadura do cristão, capítulo 6, 10, 17, que trata justamente da armadura, né, a proteção do cristão contra as insídias do mal. Depois, volta lá para cima, letra D, ponto 4. Em Cristo, 2, 11 até o 22. Vai tratar da união de todos os povos em Cristo. E aí, em paralelo, lá na letra D da parte de baixo, né? Uma exortação, capítulo 5, 21 até o 6, versículo 9. E aí vai tratar da união do casal. Então, veja que a união é a palavra fundamental aqui do tema. Depois, letra E,
o ministério de Paulo entre os gentios, capítulo 3, versículos 1 a 13. Então, o tema destacado aqui é o papel da revelação. E lá embaixo, então, a renúncia aos costumes pagãos, capítulo 5, versículos 6 a 20, também, novamente, vai tratar desse tema do papel da revelação. Depois, ali as duas letras F, a de cima e a de baixo, oração pelos leitores, 3, 14 e 21, fundamentados no amor. E embaixo ali, né, depois do tema central, as regras para uma vida nova, 4:17 a 5:5, e o tema principal é viver no amor. E ali no meio, eu coloquei duas setas aqui, né, para destacar que o tema central da carta é ali, né, é esse texto, 4, 1 a 16, que vai tratar da unidade do corpo de Cristo. Esse esquema, né, de disposição dentro da exegese bíblica, ele é chamado de paralelismo. Às vezes a gente fala também, né, de sanduíche, né, porque justamente parece um sanduíche, né? Temos o pão, temos todos os recheios e o principal está no meio, né? Então, há os elementos paralelos e o tema central, então, é essa letra G, o capítulo 4, versículos 1 a 16, que vai tratar, então, da unidade do corpo de Cristo. Então, aqui vocês já têm um esqueminha básico para entender a articulação do texto de Efésios. Então, como eu falei para vocês, a estrutura é concêntrica. O tema central está lá na parte G daquele esqueminha, a unidade do corpo de Cristo, né? Então, aqui a gente volta rapidinho só para ver. Ó, letra G, a unidade do corpo de Cristo. E como nós falávamos já no encontro passado, a carta aos Efésios, ela tem um caráter assim de uma eclesiologia, né, mais acentuada. Enquanto outros escritos vão acentuar mais a cristologia, a carta aos Efésios, ela situa mais a perspectiva da igreja. Mas é claro, a perspectiva da igreja em íntima ligação com a cristologia, porque não tem como falar de igreja sem falar do seu fundador, daquele que é a sua garantia, a sua pedra angular. Então, não tem como falar da igreja sem Cristo. Mas o foco da carta aos Efésios, ele destaca um pouco mais essa questão da igreja, uma eclesiologia. E essa carta, então, ela tem dois polos, né? De um lado, Jesus Cristo, e do outro, a igreja, como se fossem duas colunas, né, que estruturam toda a argumentação da carta. E aqui nós vemos também, nós já vimos no encontro passado, falamos disso, que nessa carta o autor vai usar muito a metáfora do corpo para comparar o relacionamento de Cristo e da igreja, né? O Cristo é o cabeça da igreja, né? É o centro de comando, é essa cabeça glorificada que já está nos céus, e a igreja é esse corpo místico de Cristo, do qual todos nós, batizados, né, passamos a fazer parte, então, dessa realidade. Então, só aqui a gente está já recapitulando alguma coisa que nós já vimos na introdução, então, sobre a imagem que o autor usa, então, para mostrar essa relação entre Cristo e a igreja. Cristo, cabeça, e a igreja, o seu corpo. E o outro tema, assim, que vem junto, né, nós falamos a unidade, né, a unidade da igreja. E essa unidade, já desde o princípio, o autor da carta vai dizer que a unidade vem do mistério da Trindade. Desse mistério da Trindade que se revelou a nós. O Pai, o Filho, juntamente com o Espírito, eles escolheram pagãos e judeus para receberem gratuitamente a salvação em Cristo, né? Então, é o desígnio do Pai, que na igreja de Cristo todos sejam acolhidos gratuitamente para a salvação. A única coisa que se espera é a adesão da fé, né? Porque Deus não pode oferecer para nós
algo que a gente não quer ou não acredita, não quer tomar parte, né? Então, mas a abertura é total, né? Então, o autor de Efésios aqui está dizendo que não tem mais distinção de judeu, de pagão, todos eles são acolhidos dentro da igreja de Jesus Cristo. Então, o pensamento sobre a igreja está firme em Cristo, mas isso ocorre pela ação do Espírito Santo em unidade com o Pai. Então, veja que os três, né? A Trindade Santa está unida. É o projeto do Pai, é a realização pelo Filho e é essa concretização nos fiéis que é obra do Espírito Santo. Então, os três estão unidos, né? É um mesmo plano, é uma mesma história da salvação querida pelo nosso Deus uno e trino. O autor inicia a carta no estilo das orações judaicas antigas, que vocês vão ver ali o termo beraká. É esse o termo no hebraico, né? Então, as bênçãos judaicas, trazendo as palavras bendito e bênção, né? Então, só para a gente ver aqui, né? Primeiro, temos ali, a gente vai ver mais para frente o texto em si, né? Mas é só para destacar isso, esse aspecto introdutório, né? Então, o autor aqui inicia trazendo essas palavras de bênção. E a bênção, né, já para quem fala para um ambiente de cristãos vindos do judaísmo, faz recordar, assim, uma série de conteúdos, de realidades muito importantes. E a primeira delas recorda a vocação de Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, né, quando Abraão tem o seu encontro com Deus, e lá está dito assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti se abençoarão todas as tribos da terra. Então, Abraão é escolhido e feito por Deus como também um sinal da bênção, né? Aquele que recebe a bênção, aquele que vai em busca da bênção da promessa, e também, aonde Abraão está presente, ele se torna bênção também para o local onde esse patriarca peregrina. Mas agora, o autor da carta aos Efésios vai querer mostrar para nós que a bênção chega até nós por meio de Jesus Cristo, né? Por meio do próprio Filho de Deus, a bênção foi derramada sobre nós. E é Jesus, de fato, quem vem para destruir este muro de separação entre judeus e entre gentios e dando vida a ambos. Se vocês se recordarem, né, essa linguagem aqui de separação entre judeu e gentil, a gente tem que recordar um pouquinho da mentalidade judaica, né, do Antigo Testamento, de que eles eram o povo eleito, o povo escolhido, né, aqueles aos quais Deus se dignou se revelar, fez aliança, né, e para poder se relacionar com esse Deus, eles devem ser um povo santo, e essa santidade requer uma separação das outras nações, né? Então, um certo estranhamento diante das outras nações da terra. Então, tudo isso está um pouco nessa ideia dessa separação, né? Desse muro de separação entre os judeus e os pagãos. Então, é a partir daqui que nós entendemos o que é que Jesus, de fato, né, então veio fazer, né? Ele veio destruir este muro de separação. Então, o acesso a Deus não precisa mais dessas mediações que o judaísmo havia colocado, de tantos rituais, né, de tantas coisas, né, tantas distinções entre pessoas, entre nações, entre, enfim, uma série de costumes, né? Agora, em Jesus, o acesso é direto, né? É pela fé, né? Pela entrega total, né? Pela aceitação desta proposta de Jesus, essa conversão de vida ao evangelho que ele veio trazer. Então, é isso aqui que está dentro desse argumento aqui, né? É Jesus quem destrói o muro de separação
entre judeus e gentios, dando vida a ambos. Então, Jesus vem para todos. Em Cristo, nós somos chamados a sair da morte para a vida. E aqui essa linguagem vai nos lembrar a liturgia batismal, vai evocar, né? Porque no batismo nós saímos, né, da morte ou morremos com Cristo para ressurgirmos para uma vida nova, a vida da graça, a vida da filiação divina em Jesus. Interessante que esse tema vai aparecer depois, vocês vão poder trabalhá-lo também mais demoradamente com o próximo professor, acredito que é o padre Belaver, vai aparecer de novo em Efésios 4, 1 a 16, quando o autor vai dizer: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Então, aqui, né, o autor está proclamando, de fato, né, esta vida nova em Cristo, que nós tomamos parte, recebemos como um grande dom, um grande presente a partir do batismo. Mas eu não vou entrar nessa questão, eu vou deixar para vocês, quando chegarem no texto de Efésios 4, então 1 a 16, a semana que vem, vocês vão poder trabalhar com maior detalhe esse texto. Mas a pergunta que vem para nós, talvez uma pergunta norteadora de toda a carta, é esta, né? O que significa para os cristãos e cristãs assumirem na vida diária esse chamado à unidade que o autor está defendendo aqui, né? Que Jesus veio para dividir, para derrubar os muros da separação e para estabelecer a unidade. Então, o que significa isso para a comunidade cristã? Como viver isso que o autor da carta está lembrando a nós que Jesus veio fazer, né? A missão do Cristo em unificar. E é a partir daqui que nós vamos começar. Pegando o nosso texto lá na Bíblia, capítulo 1, versículos 1 a 14. Aqui nós temos aquilo que se chama de uma saudação e uma ação de graças, seguida de um hino, né? Então, um hino cristológico. Começamos pela saudação. Vamos ouvir o primeiro texto e depois ver as explicações. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos uma saudação, né, trinitária de Paulo. Veja que ele manifesta, fala do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e também agora, depois, ele vai ter uma ação de graças. Aqui é um detalhe, mas, padre, nós falamos na introdução que nós não sabemos direito os destinatários da carta. Embora nós tenhamos na nossa carta o cabeçalho colocado, né? Na versão da Bíblia Jerusalém não aparece a questão de Éfeso. Já na Bíblia da CNBB aparece, né? Então a nova versão da CNBB aparece essa menção. O que dizer então? Quem está certo, quem está errado? A gente sabe que essa atribuição, sempre esses cabeçalhos na Bíblia, nos textos antigos, eles vêm posteriormente adicionados, né? Então, aqui, o que os estudiosos da Bíblia mais colocam aqui é que nós não teríamos informações sobre os destinatários da carta, nem a situação da comunidade. Então, não teria muito lugar para colocar ali a menção de Éfeso, embora alguns tradutores coloquem, então, com argumento tradicional, né, a questão dos destinatários ser a comunidade de Éfeso. Porém, a gente tem que lembrar que essa carta também, aquilo que a gente viu na aula passada, né, toda aquela problemática, se era uma carta de Paulo, se não é, se é o estilo de Paulo, se não é. Essa carta, ela mais parece uma carta destinada
a todos os cristãos, ou a um grupo de cristãos que vivem em várias igrejas, várias comunidades espalhadas pela Ásia. Então, ela não tem aquele tom particular de Paulo, né? Tão presente em outras cartas, como Tessalonicenses, Coríntios, Gálatas, Filipenses, Romanos. Então, não tem nessa carta esse tom muito de um destinatário direto de Paulo, né? Ele é um destinatário mais aberto, então indica que é um grupo maior de cristãos aos quais esta carta é direcionada. Provavelmente os cristãos que viviam nas igrejas da Ásia, porque a Éfeso fica situada, então, dentro da região da Ásia, que a gente viu na aula passada também, o território asiático. O autor invoca a autoridade de Paulo, né? Então coloca ali, né? Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Isso nós já falamos no encontro passado também. Lembrem que a carta aos Efésios, ela tem um paralelo muito próximo com a carta aos Colossenses. Até o ponto da pergunta, né? Pode parecer um pouco abrupta, né? Mas quem copiou de quem, né? Porque aparenta que o autor de Efésios, ele tomou a estrutura de Colossenses e ele adaptou, né, aquilo à sua realidade, né, então modificando algumas coisas. Então, a gente vê muita semelhança com a carta aos Colossenses. Vamos só dar uma olhadinha nesse trecho aqui da abertura, que a gente já vai perceber que, de fato, é bem semelhante. Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, por vontade de Deus. É a mesma coisa, né? Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, bem paralelo com Colossenses. Aos santos que moram, né? Ou ali, ó, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aqui, santos, a gente tem que entender bem, né, gente? Não é que já tinham canonizado um monte de gente, já tinha um monte de santo lá na igreja, enfim, como a gente compreende hoje. Mas é o chamado à santidade. Então, os santos aqui são todos os fiéis cristãos, seja judeus, seja vindo da Grécia, do ambiente pagão, e que são membros do novo povo de Deus. Então, é uma saudação muito peculiar de Paulo também, chamar os cristãos, as comunidades às quais ele se direciona, né, por esse epíteto, né, esse nome de santos. Né? Não que eles já sejam santos, mas é porque são chamados à santidade a cada dia. Né? A vocação do cristão é a santidade. E a seguir, ele faz os votos, né? Uma saudação aqui com 2 votos. Né? A vós, graça e paz. E aqui interessante também, né? Graça é uma palavra muito mais compreensível no ambiente de origem grega. E paz é uma palavra muito mais compreensível, né? Que tem muito mais assim uma densidade de significado na origem hebraica. Se a gente lembrar do shalom, né? O shalom é algo muito profundo. Não é somente a paz como ausência de conflito, mas é a paz que ela surge, então, né, da harmonia com a vontade de Deus, na harmonia com o próximo. Então, ela é algo muito mais abrangente do que simplesmente não estar em conflito com alguma pessoa ou alguma coisa assim. Então, ele faz esses 2 votos. Veja que o autor trabalha muito bem, né? Judeus e gregos. Então, agrada os dois, né? Saúda os dois com elementos que eles compreendem. Então, saúda os gregos com a graça e saúda os que vêm do judaísmo, então, para o cristianismo, com a realidade da paz. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí, na sequência, nós vamos ter um hino, né, do versículo 3 até o versículo 14, que é uma grande catequese sobre a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Vamos ouvir primeiro o texto.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo, para o louvor e glória de sua graça, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele e por seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos toda a sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos, recapitular tudo em Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo conforme a decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser, para o louvor da sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a esperança. Nele, também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Nele acreditastes e fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança, até o resgate completo e definitivo, para o louvor da sua glória. Então, aqui, o hino, então, é uma catequese sobre o papel, né, a função, a obra de cada um da Santíssima Trindade na nossa salvação. A obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Eu fiz um esqueminha para vocês poderem acompanhar de maneira mais fácil, que depois vocês podem, então, comparar na Bíblia de vocês. Então, primeiro ponto, qual que é a obra do Pai que o autor da carta aos Efésios coloca para nós? A obra do Pai, primeiro, é o quê? É abençoar. Depois, escolher para a santidade. E terceiro, predestinar a adoção como seus filhos, né? Então, predestinar pessoas, né, para a adoção como seus filhos. E por último, agraciar em Cristo. Então, esses são os 4 verbos que aparecem ali: abençoar, escolher, predestinar e agraciar. Então, são aqui o autor resume a obra do Pai, mas que está sempre conectada também, porque a obra do Filho é a mesma obra do Pai, né? Mas apenas ele distingue o que cada um faz. A obra do Filho aparece com esses verbos: redimir, perdoar os pecados, abrir a sabedoria e a inteligência e fazer-nos herdeiros. Então, essa é a obra do Filho. Esses verbos mostram, então, esses 4 verbos também: redimir, perdoar, abrir e fazer herdeiros. E depois aparece a obra do Espírito, né? Qual que é o específico do Espírito? Selar, então o Espírito é o selo da esperança, e garantia, né? Garantir a herança. O Espírito é a garantia desta herança de Deus em nós. A habitação do Espírito em nós é esta garantia de que nós, de fato, somos filhos e filhas de Deus em Jesus. O Espírito Santo habita em nós. E é esse Espírito que é o protagonista em nós. O Espírito que continua nos fiéis à ação realizada pelo Pai e pelo Filho. Então, veja que todas as obras estão unidas, né? O Pai abençoa, escolhe para a santidade, predestina a adoção como filhos, agracia em Cristo. E aí o Cristo vem para quê? Para nos redimir, para perdoar os pecados, para abrir a sabedoria e a inteligência e para nos fazer herdeiros.
e o Espírito vem nos selar com essa esperança, com esta garantia, né, garantindo para nós que, de fato, esta nossa esperança ela é válida, ela é verdadeira, ela é a herança que Deus preparou para todos nós. Então, aqui eu fiz um esqueminha que sintetiza um pouco esses versículos desse hino que nós acabamos de proclamar. Voltando à questão dos destinatários, a carta vai aparecer muito destinatário na forma de um nós, né? Os destinatários, nós. Esse nós é um nós comunitário, né? Então, indica toda a comunidade. Isso vai aparecer nos versículos 3, 4, 5, 6, 8 e 12, né, do capítulo 1, como os destinatários, o nós. O autor da carta também se inclui entre os destinatários, então, desta mensagem. Mas para a gente discernir um pouquinho melhor, é claro que esse nós pode ser desmembrado em dois grandes grupos. Primeiro, aqueles que por primeiro colocaram em Cristo a esperança, que aí ele está falando dos judeus, aqueles que vieram do judaísmo, se converteram, né, passaram, se tornaram cristãos, e também os gentios, os pagãos, convertidos, que vai dizer ali também, eles também ouviram a palavra da verdade, no versículo 13. Né, eles ouviram a palavra da verdade e acolheram essa palavra da verdade. Então, são esses dois grupos que o autor de Efésios, então, tem como principais destinatários. Essa abertura vai apresentar, então, os principais temas da carta, que nós vamos ver, então, depois serem novamente retomados, novamente desenvolvidos ao longo de todo o escrito. E são esses os temas, ó, guardem bem. A vocação gratuita à santidade, isso aparece no versículo 4. Nele Deus nos escolheu, para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Então, primeiro ponto, primeiro tema, vocação gratuita à santidade. Depois, a participação no estatuto filial de Cristo. Aqui a gente tem que fazer um adendo, porque a gente precisa entender isso. Por que estatuto filial? Espero que não seja escândalo para nenhum a gente falar, né, que o Filho de Deus, por natureza, é Jesus. Né? Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus através de Cristo, no batismo. Pelo batismo, nós recebemos a filiação adotiva de Deus em Jesus Cristo. Então, que isso não assuste ninguém, mas é a verdade, né? Embora a gente veja aí alguns dizeres tentando generalizar tudo, né? Eu também sou filho de Deus, mas a gente tem que levar a sério a realidade do batismo e o estatuto que o batismo traz para nós em relação a Deus. Então, os versículos 5 e 6. Conforme o desígnio benevolente, sua vontade, nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo. Depois, outro tema, a libertação como perdão dos pecados e a experiência do amor. Nele, por seu sangue, versículos 7 e 8. Nele, por seu sangue, obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, tal Deus derramou profundamente em nós, abrindo-nos a inteligência. Beleza. Depois, o projeto revelado, o Cristo que dá unidade e sentido a tudo. Versículos 9 e 10. Né? Cristo recapitulou tudo, né? Tudo que existe no céu e na terra. O caminho de Israel para a salvação, né? Então, novamente, ele coloca aqui esse caminho da salvação, e o caminho dos gentios para a salvação na igreja, os versículos 13 e 14, né? Os pagãos que ouviram a palavra da verdade e a ela também aderiram. Então, esses aqui são os temas que a carta vai tratar para nós e que já são colocados, olha que interessante, todos eles estão já
colocados no primeiro hino aqui da carta, no hino cristológico. Depois, adiante, lá no nosso texto de Efésios, nós temos, ainda no capítulo 1, versículos 15 até 23, que é chamado de oração, hino e intercessão. Aqui nós temos uma prece de agradecimento a Deus pelos cristãos, isso está nos versículos 15 a 19, e depois é concluído com um outro hino de louvor cristológico, nos versículos 20 a 23. Então, 15 a 19. Por isso, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me sempre de vós, em minhas orações, suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que vos deu o espírito da sabedoria e da revelação para melhor conhecê-lo. Que ele ilumine os olhos de vosso coração, para que conheçais a esperança a qual ele vos chama, a riqueza de sua glória, que ele nos dá em herança entre os santos, e a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos. Então, essa é uma prece de agradecimento a Deus pelos cristãos. E agora nós temos um hino cristológico na sequência. Esta força, Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, poder e dominação, ou qualquer outro título que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu, acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Então, aqui é um hino de caráter cristológico, né? Então, louva a Cristo, né? O Cristo que é o cabeça da igreja, a igreja que é o seu corpo. Então, aquilo que nós falávamos na introdução, né? Que a carta aos Efésios ela tem uma característica eclesiológica, né? Fala da igreja, mas sempre com esse centro cristológico, né? Sempre a igreja só tem razão de ser e de existir através de Jesus Cristo. Depois, mas isso eu vou deixar como tarefinha para vocês em casa, né? Vocês podem comparar esse texto com a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 14, em que, com algumas modificações feitas pelo autor de Efésios, em vista de seus destinatários, mas são trechos muito semelhantes. Então, você vai ver que há realmente aquilo que a gente falava, né? Provavelmente o autor de Efésios, ele tomou, né, muitos trechos, né, daquela carta aos Colossenses, e ele readaptou algumas coisas à sua realidade, às comunidades às quais ele ia escrever, então usou a moldura literária dessa carta. Mas isso vocês podem depois, no momento, né, de estudo aí, de revisão do que nós fizemos no encontro, dar uma olhada nesse aspecto aqui da semelhança entre Efésios e Colossenses. Aqui o autor agradece a Deus pela fé e pela caridade dos destinatários, né, dos cristãos ali chamados de santos. E aqui fé e caridade, nós já sabemos claramente que são qualidades essenciais de uma comunidade cristã. E aqui está faltando uma parte da tríade, né? Porque nós conhecemos as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A esperança, ela será objeto depois de uma prece particular dentro da carta, então não vai ser tratado aqui ainda da questão da esperança, mas toda a carta vai estar cheio dessa mensagem, né, da importância do dom da esperança, da virtude da esperança. A prece de súplica aqui pelos cristãos, versículos 17 a 19, ela tem suas finalidades, né? Então, para quê? Para que Deus vos dê o Espírito. Essa é a finalidade dessa prece que o autor de Efésios está fazendo.
E o que significa isso, padre? O que é esse dar o Espírito, mas a gente já não recebeu o Espírito no batismo? É um outro Espírito? O que aqui, no caso, o autor da carta está querendo nos dizer? Aqui, né, dar o Espírito significa o dom de uma maturidade cristã. Uma maturidade caracterizada pela ação do Espírito na comunidade. E um dos sinais da ação do Espírito é justamente a unidade. O Espírito não vem para causar divisões dentro da comunidade cristã, mas o Espírito vem para conduzir a unidade na fé, na esperança e no amor. Então, essa é a finalidade da súplica feita aqui, né? Que Deus vos dê o Espírito, né? Então, ou seja, que vocês cheguem à maturidade cristã, né? Que vocês possam, de fato, incorporar esse sinal da ação do Espírito, que é, de fato, a unidade na comunidade. Ele também fala depois de sabedoria, revelação e conhecimento. O que ele quer dizer com isso? Ele está se remetendo aqui à experiência, ou seja, à reflexão e à comunhão profunda com Deus. Não é simplesmente um conhecimento intelectual, decorar um monte de textos, de verdades, enfim, mas é justamente fazer essa experiência, né? Ser cristão, né? Viver a graça tem muito de experimentar, é o sabor, né? Não é algo simplesmente da mente intelectual, mas é de fato experimentar essa comunhão profunda com Deus, feita no amor. Então, essa sabedoria e essa revelação significam conhecer a Deus, mas o conhecer a Deus é algo muito mais do que conhecer verdades sobre Deus, mas indica aqui uma relação, uma comunhão e um compromisso. O relacionamento com Deus, vamos lembrar a lógica até do Antigo Testamento, né? O encontro com Deus, o relacionamento com Deus sempre é um relacionamento que gera aliança. Então, gera um compromisso. Então, aqui também a mesma chave de leitura, né? Quem se relaciona com Deus, quem toma contato com Deus, então, quem quer fazer essa comunhão com Deus, precisa também firmar um compromisso. Compromisso de obediência, um compromisso de conversão, compromisso de se deixar aos poucos transformar e moldar, né, à luz de Deus. E conhecer o poder deste Deus, no versículo 20, que aparece ali. O que é conhecer este poder de Deus? Olha ali, ó. Esta força Deus a exerceu no Cristo. Então, o grande poder de Deus está em Jesus. E, de modo especial, ele é manifestado aonde? Na ressurreição. Então, esse é o grande sinal para nós, o grande poder de Deus. Deus, então, em Cristo, ele pôs fim à morte e gerou a vida em plenitude. Esse é o grande poder que Deus manifestou a nós. E no final, nós temos mais uma vez um hino de louvor cristológico, os versículos 20 a 23, que podemos dizer que é uma pequena síntese. Talvez até arriscando, poderíamos dizer que é um pequeno resumo do credo cristão, das principais verdades que o cristão, né, deve crer. Ou seja, centrado na ressurreição e na glorificação de Jesus Cristo. Então, frisando aqui, né, e também fazendo um paralelo, né, com Colossenses, que é a carta aparentemente homônima a Efésios, o grande poder de Deus é justamente a ressurreição. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E isso também vai aparecer nas cartas autenticamente reconhecidas como de Paulo, como, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos achar esse texto ali para dar uma olhadinha.
Ó, eu vou ler o 9 junto para poder ter sequência. Eles contam como fomos recebidos por vós, e como dos ídolos vos convertestes ao Deus vivo e verdadeiro, e vos pusestes a seu serviço, para esperardes do céu o seu Filho Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos e que nos livra da ira vindoura. Então, aqui é um paralelo claro, né? Que o grande poder de Deus foi, então, vencer a morte e gerar em Cristo a vida em plenitude. Depois, é claro, a ressurreição de Jesus também é vista como uma entronização. Olha que interessante, né? Jesus, pela sua ressurreição, ele é entronizado nos céus. E aí ele se senta novamente à direita de Deus e é colocado no trono real. E aqui nós temos um paralelo, né? Aqui uma aplicação, podemos dizer assim, daquele Salmo 110, versículo 1, que nos diz: Oráculo do Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Aliás, esse salmo a gente percebe claramente, ele aparece muito na liturgia, né? Quando expressa a realidade da glorificação de Cristo, né? Do reconhecimento de Jesus à direita do Pai. Então, várias vezes, em várias missas, aparece esse salmo como salmo responsorial, né? Também na Semana Santa, de modo especial, né? Quando Jesus faz o seu sacrifício na cruz, se entrega totalmente, também aparece esse Salmo 110. Então, reconhecendo que, de fato, a ressurreição de Jesus será a sua entronização, né? Então, ele vai ser novamente assentar-se à direita de Deus e colocado num trono real. O ponto alto do hino está no versículo 23, em que celebra o papel do Cristo ressuscitado no universo. Então, o que é que Jesus ressuscitado representa no universo? E aí vai aparecer justamente essa imagem, né? Ele é estabelecido como cabeça da igreja, que é seu corpo e sua plenitude. Vamos ver novamente o versículo lá? Ó, Deus o constituiu acima de tudo, versículo 22 ainda, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Então, esse é o ponto alto do hino, né? O papel do Cristo ressuscitado no universo. Então, ele tem o seu corpo ainda peregrino sobre a terra, que é a igreja, né? A igreja peregrinante, a igreja que está como fermento na massa, o sal da terra, a luz do mundo, continuando a obra de Cristo até que ele venha definitivamente na parousia. E aqui ele vai trabalhar novamente com essa metáfora, né, da cabeça e do corpo. E mais uma vez uma metáfora que vai agradar, né, vai fazer entender os dois ambientes dos destinatários aos quais a carta é destinada: o ambiente judaico e o ambiente helenístico ou grego. Começamos pela cabeça, né? A metáfora sobre a cabeça. No ambiente bíblico, a cabeça sugere a noção de domínio e de soberania, né? Então, nós retomamos lá Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aqui a palavra no hebraico, né? Bereshit, significa lá naquele contexto, no princípio, né? No hebraico, Bereshit, essa palavrinha vem do radical hebraico rosh, que significa princípio, cabeça ou liderança. Então, aqui já a imagem está bem pintada, né? Quando fala de cabeça, é porque Cristo é o quê? É o princípio, é a cabeça, é o líder da igreja, né? Então, é aquele que é a sede de comando da sua igreja. Cristo, posto por Deus como cabeça da igreja, lidera em sua vontade soberana, a fim de que ela exerça no mundo a sua missão divina, que é justamente
buscar a salvação de toda a humanidade. E aqui a gente também isso nos traz uma reflexão muito importante, que é lembrar que a igreja não está no mundo para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que a constituiu, daquele que é o seu chefe, que é o próprio Cristo, né? Então, nós como igreja somos a continuação, a nossa missão é a continuação da missão divina que Cristo quis compartilhar conosco, né? Que nós também tomássemos parte e que nós também ajudássemos os outros nesta busca pela salvação, nesse conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Depois o autor fala do corpo, né? E o corpo fala de maneira especial, né? Ressoa de uma maneira bem compreensível ao ambiente grego ou helenístico. Porque no corpo eles entendem esse tema do influxo vital e unificador, ou seja, o corpo é uma unidade, né? Todos os órgãos estão em harmonia uns com os outros, estão concatenados, há essa perfeição, essa sincronia de atividades para que um corpo possa existir e viver, né? Então, e aí vai ser retomado também como metáfora do corpo de Cristo, né? Onde cada um faz parte, todos têm igual dignidade, igual valor, todos devem ser cuidados. Então, é um pouco essa ideia, né? De que o corpo é um organismo vivo, unificado, harmonioso. Depois São Paulo também vai retomar outras imagens, dizendo assim, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo padece, né? Quando ele vai falar da questão do pecado, né? Que o pecado atinge todo o corpo eclesial, enfim, né? E também do cuidado que se deve ter para com todos os membros, né? Especialmente aqueles que nós cobrimos com maior apreço, né? Então, significa que todos os membros, especialmente os mais frágeis dentro da igreja, devem ser cuidados. Depois esse tema vai ser retomado, relação de corpo e membros, na carta aos Romanos, em 1 Coríntios. A igreja é corpo. O que se entende aqui, então, nesse momento? A igreja é a totalidade dos fiéis em Cristo. E, ao mesmo tempo, essa metáfora do corpo nos mostra, né, a dependência do corpo para com a cabeça, né, a cabeça enquanto sede de comando, centro de comando, nos mostra, então, justamente a dependência da igreja em relação a Cristo. Então, a igreja não pode viver sozinha. Um corpo sozinho é um cadáver, né? Então, o corpo precisa da cabeça, né? A cabeça que dá, né, todos os comandos necessários, a percepção, né? Então, a cabeça é fundamental ao corpo. Então, essa é a imagem que ele quer mostrar aqui também, né? A igreja não existe sem Jesus, assim como um corpo não sobrevive sem a vida, né, e sem, de modo especial, aqui nessa metáfora, a sua cabeça, o seu cérebro, o seu centro de comando. Depois, já entramos ao capítulo 2, da morte, que aqui ele compara, né, como a vida do paganismo para a vida. Capítulo 2, versículos 1 a 10. O poder do mal. Eu vou ler o texto primeiro, depois a gente vai ver os comentários aqui. E vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Entre eles vivemos todos nós outrora, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E como os demais, éramos, por natureza, destinados à ira. Deus, porém, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa de nossos pecados, deu-nos a vida em Cristo. É por graça que fostes salvos. Ressuscitou-nos com ele, e com ele fez-nos sentar nos céus em Cristo Jesus. Assim, por sua bondade, para conosco, no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça.
É pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão para que nelas caminhemos. Então, aqui o texto tem um tom de pregação em que o autor aqui, né, se dirige aos dois públicos principais, né, aos gentios e aos judeus. E ele recorda o modo de vida cristã atual, em contraposição à situação que eles viviam antes do batismo. Antes do batismo, segundo o autor de Efésios, eles estavam mortos, estavam longe de Deus, estavam numa situação de não salvação. E essa condição de morte é caracterizada pela referência que ele faz a um certo opositor a Deus neste mundo, e que ele vai chamar de mentor deste mundo, chefe das potências dos ares e espírito que age nos rebeldes, espírito com letra minúscula e não espírito com letra maiúscula, que designa então o Espírito Santo. Então, é essa condição de morte que ele retrata com essas palavras que tem um certo sabor mítico, né, um caráter mítico, mas que querem mostrar uma realidade antagônica a Deus, tudo aquilo que se opõe a Deus, uma realidade espiritual que ameaça e que controla a história humana. Basta a gente ver, se a gente for refletir, né? Deus é o Todo-Poderoso, Ele se revelou a nós, Ele quer a nossa salvação. Então, por que o ser humano não aceita, né, de uma maneira automática essa salvação? Por que é tão difícil para o ser humano se converter, né, aceitar a obediência a Deus, né, deixar-se guiar por Deus? Por que é tão mais fácil a gente se deixar guiar pelo mal, pelo pecado, do que pelo nosso Criador que nos ama e quer a nossa salvação? Então aí a gente percebe que, de fato, né, há uma realidade espiritual que ameaça e controla a história humana. Aquilo que nós poderíamos chamar de uma solidariedade histórica no mal. Né? Os seres humanos têm muito mais solidariedade, né, no sentido assim de uma natureza gregária, de se unirem para o mal, do que, muitas vezes, para fazer o bem. A situação de morte dos judeus, o autor da carta caracteriza com a palavra carne. E a carne aqui significa para eles a condição histórica do ser humano pecador. Então, carne e natureza é uma palavra que soa mais compreensível aos que vêm do ambiente grego. As duas palavras, as duas realidades significam a condição histórica dos seres humanos que são solidários, infelizmente, né, antes da graça de Deus, são solidários no pecado. Essa realidade do pecado, ela foi transformada por Deus, né? Deus não deixou as coisas assim. Deus olhou para essa realidade do mal, do pecado no ser humano, e ele então enviou o seu Filho para transformar essa realidade mediante a vida em Cristo. Então, em Cristo, Deus salva gratuitamente os fiéis e associa ao mesmo destino de Jesus ressuscitado e entronizado nos céus. Isso está no versículo 6. Ressuscitou-nos com ele, e com ele fez-nos sentar nos céus em Cristo Jesus. Então, ou seja, o Cristo glorificado nos céus, ele já é o penhor, ele é a garantia daquilo que também nós poderemos receber, né, no nosso destino eterno, se mantivermos a perseverança na busca da comunhão com Deus. E é essa salvação que o autor vai dizer que é gratuita, ou seja, ninguém merece essa salvação, né? Olha aqui, ó. Quando ainda estávamos mortos por causa de nossos pecados, deu-nos a vida em Cristo. É por graça que fostes salvos, né? Então, não é por nenhum merecimento nosso
que nós recebemos tão grande dádiva, tão grande dom. E depois ele vai caracterizar esta mesma salvação como uma nova criação, né? Então Deus, em Cristo, reformula tudo, restaura tudo, faz do zero, cria do nada, né? Cria novamente. Então, essa nova criação restaurada, né, no seu Filho ressuscitado. Então, a comunhão de amor com o Criador é restaurada. E essa comunhão de amor nos traz uma reflexão importante, porque se a gente lembrar lá das primeiras páginas da Bíblia, o livro do Gênesis, claro que aquele relato ele tem a sua moldura literária, um pouco mítica, né? Ele quer mostrar o estado do ser humano, né? Aquilo que Deus queria, que seria o estado do paraíso, do Éden, do jardim, né? Do ser humano convivendo em harmonia com Deus, com os animais, com, né, toda a natureza. E pelo pecado, essa harmonia foi rompida. Quando Adão e Eva, lá, né, no relato do Gênesis, eles pecam, né, eles já começam a ver Deus não mais como um amigo. Eles veem Deus como um estranho, até mesmo como um inimigo, aquele que cerceia, né, a sua liberdade. Quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Né, e daí Adão vai dizer, né, eu estava nu, por isso me escondi. E quem é que disse que você estava nu? Né? Então, ali, todo o pecado, né, ali naquela narrativa, ele é, então, desvendado, né, desvelado. Mas o sinal, né, do pecado é justamente esse, né? Em nós morre a confiança em Deus, né? Naquele momento a gente não quer se submeter ao Criador, a gente vê o nosso Criador até mesmo como uma ameaça aos nossos desejos desordenados. E a comunhão de amor com o Criador, então, em Jesus, Jesus nos dá o caminho, nos dá a graça, nos dá a maneira de restaurar esta comunhão de amor com o nosso Criador. Em Jesus Cristo, Deus revelou o rosto misericordioso do seu amor por nós. Olha que bonito esse pensamento, essa palavra, né? Em Jesus, Deus revelou o seu rosto misericordioso. Se a gente olhar, lembrar o Antigo Testamento, né? Que rostos de Deus que o Antigo Testamento vai nos mostrando, né? A partir também da cultura humana, das concepções, né, do ser humano, né? A gente vê um Deus, talvez um Deus, no primeiro momento, né, perigoso, um Deus que ameaça, um Deus que pune o pecado, um Deus, às vezes até em algumas prescrições muito duro, né? E depois a gente vai vendo que essa compreensão de Deus ela vai evoluindo, ela vai crescendo. Os profetas vão mostrando também uma outra face de Deus, um Deus que chama a aliança, que chama a comunhão, que declara amor eterno ao ser humano. E até que nós chegamos então ao ponto maior, né, o ápice, em que Deus se revela de fato quem ele é, né? Se revela no seu Filho Jesus. Então, esse rosto misericordioso do amor de Deus por nós. Então, a existência nossa mortal, aberta ao Pai, mediante a obediência filial, é o meio, então, pelo qual Deus pode salvar-nos. E Jesus nos deu o exemplo de tudo isso, ele viveu tudo isso, e ele ainda nos dá a graça e o auxílio do Espírito Santo para que a gente possa também concretizar em nossa existência essa vivência. E tudo isso nos lembra o batismo, né? É claro, passar de uma existência para outra, da morte para a vida, né? O batismo é justamente a nossa participação desta vida nova em Jesus Cristo. E pelo batismo nós já recebemos uma missão. Qual que é a missão? Sermos lugar de revelação do amor de Deus no mundo. E aqui vem uma reflexão bem importante, né? Sobre o sentido do porquê a gente busca o batismo. Será que a gente compreende essas coisas? Será que nós estamos abertos a acolher todas essas realidades que o batismo nos traz? Será que nós, como batizados, né? O mundo vê em nós um lugar da revelação do amor de Deus?
São questões bem sérias para a gente pensar, né? O batismo por tradição, o batismo porque todo mundo batiza, o batismo por superstição, né? São coisas que hoje já está superado. A gente tem que parar com isso. O batismo tem que ser por convicção, por fé, por querer de fato participar desta vida nova em Cristo e ser um sinal da revelação do amor de Deus no mundo. A gente já parou para pensar em tudo isso? E as boas obras, é isso que o autor da carta aos Efésios diz, que é uma vida santa destinada a conservar a unidade, vivendo o amor fraterno. Lembrem que lá no Atos dos Apóstolos já mostra muito claro isso. O primeiro grande testemunho dos cristãos não foi tanto pregações, grandes discursos, grandes feitos, mas uma das coisas que mais chamava a atenção dos pagãos e que os incomodava e levou também a muitas conversões era isso aqui, ó. Vede como se amam, testemunham o amor de Cristo. No mundo marcado por uma essência humana pagã, tão individualista, tão egoísta, tão voltada só para si mesmo, para o seu próprio bem, o testemunho dos primeiros cristãos, né, de um amor fraterno, de uma doação, de uma entrega, do perdão, tudo isso chamou muito a atenção. Vede como eles se amam. E por fim, o texto, capítulo 2, versículo 1 a 22, chamado aqui de Um em Cristo. Então, o tema da unidade. E aqui ele vai tratar primeiro da união dos povos, né? Os povos, de modo especial aqui, os que vêm do judaísmo e os que vêm do paganismo. O autor apresenta a construção da igreja por Cristo, em que ele reuniu gentios e judeus. Então, em Cristo, Deus une a humanidade e concede a vida a todos, né? Então, Deus não é mais somente o Deus de Israel, o Deus só do povo eleito, que abençoa só aquele povo e aos outros ele amaldiçoa, né? Que às vezes até fomenta guerras, né? Que tem que tomar posse, não pode deixar nenhum dos pagãos vivos para passá-los a fio da espada. Não, essa mentalidade já foi superada. Então, Deus une e concede a vida a todos. Cristo reconcilia a humanidade separada, dividida, fazendo da igreja um só povo, uma nova humanidade e um só corpo. Então, o grande tema desse texto aqui, dessa unidade, dessa chamada perícope também, né, desse texto bíblico, é justamente a unidade e a reconciliação. Vamos ouvir o texto primeiro. Portanto, vós que outrora éreis gentios na carne, e éreis chamados de incircuncisos pelos que se chamam de circuncisos na carne por mãos humanas, estáveis sem Cristo, não participáveis da cidadania de Israel, nem das alianças da promessa. Não tinhais esperança nem Deus verdadeiro. Agora, porém, no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, chegastes perto, graças ao sangue de Cristo. De fato, ele é a nossa paz. De dois povos fez um só. Em sua carne derrubando o muro da inimizade que os separava, e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis, assim, dos dois povos formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus, em um só corpo, mediante a cruz na qual matou a inimizade. Veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz para os que estavam perto. É por ele que todos nós temos acesso ao Pai, num só Espírito. Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e familiares de Deus, edificados sob o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Nele, a construção toda, bem ajustada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor.
nele vós também sois juntamente edificados para serdes morada de Deus no Espírito. Então, esse é o texto da carta aos Efésios. Começando as explicações, o autor, do ponto de vista judaico, ele convida o leitor, né, então aquele que veio do judaísmo, se tornou cristão, a lembrar da sua condição religiosa anterior à adesão à fé em Cristo. Então, ele vai dizer que eles eram como que gentios na carne, incircuncisos, sem Cristo e sem esperança. Essa palavra circuncisão, a gente tem que lembrar que é um sinal do judaísmo, né? É um sinal do povo da aliança, né? Que lá no Antigo Testamento já foi dado como um sinal, né? Então, consistia, no caso, para os homens, né? De se retirar o prepúcio do órgão sexual masculino, como um sinal, então, desta aliança. E aqui o autor está dizendo, então, vocês, judeus, né, que vieram do judaísmo, antes de aderirem a Cristo, vocês estavam espiritualmente como se vocês fossem incircuncisos na carne perante o judaísmo, né? Então, estavam sem o Cristo, sem a esperança. No versículo 13, então, ele enfatiza que em Cristo, esses que estavam longe se fizeram perto. Graças ao quê? Graças à circuncisão? Não. Graças ao sangue de Cristo que foi derramado. Então, graças a todo o sacrifício de Cristo, a toda a sua vida doada, então, ele aproximou, né? Ele fez de inimigos amigos, ele fez dos distantes próximos, né? Abriu a todos a possibilidade, então, da acolhida, né, da graça de Deus. Pela obra de Cristo, então, a paz foi estabelecida, ou seja, a inimizade entre judeus e pagãos, judeus e gentios, foi destruída de uma vez. Mas como que Jesus fez isso? Pela sua encarnação, né? E aqui a encarnação não é simplesmente o vir até a condição humana, assumir a condição humana, mas é todo o mistério da encarnação, ou seja, Jesus assume a condição humana até as suas últimas consequências, né? Como uma encarnação, uma vida doada totalmente até a morte e a morte na cruz. Então, é essa maneira pela qual Cristo, então, realizou esta paz. Então, já não tem mais barreira religiosa, barreira cultural, barreira racial, porque todos aqueles que creem no Cristo são um só em Jesus Cristo. Lembramos aqui da palavra paz, e a realidade da paz para o judaísmo é o grande bem messiânico, né? É o grande dom que o Messias, né, o ungido, aquele que deveria vir quando chegasse, iria estabelecer. E a paz aqui não é, como eu já falei para vocês anteriormente, não é somente um sentimento de bem-estar, né? Ai, como eu estou em paz, hoje eu estou bem, estou tranquilo, estou calmo, estou feliz. Não é somente isso, mas é o estado concreto da felicidade que resulta da unidade real vivida entre os seres humanos e na presença definitiva de Deus. Então, veja bem claramente, em resumo, a paz é o quê? Harmonia perfeita com Deus e com os nossos próximos, né? Os nossos semelhantes. Jesus é a fonte da paz, porque nele, unidos no seu amor, todos nós temos acesso ao Pai em um único Espírito, que é o Espírito Santo, que habitou no Cristo em sua condição terrena também, guiou o Cristo, e que depois Cristo deixou para nós, né, como um grande presente, um grande dom, para nos revelar a Deus, revelar a maravilha do seu amor, nos conceder a graça, né, até que ele volte. O Espírito Santo, então, é aquele protagonista, aquele que faz a comunidade experimentar
intimamente esta realidade da nossa filiação adotiva em Jesus. O Espírito nos faz dizer Abá, Pai, né? Clamar. Abá, no hebraico, é uma expressão que as crianças utilizam para com o seu pai, que significa papai, papaizinho, né? Então, meu papaizinho é algo assim muito próprio da criança, né? Muito, expressa uma intimidade muito grande, aqui no caso da pessoa com o seu pai. E isso reaparece também em Gálatas 4:6, Romanos 8:15, vocês podem depois comparar e procurar essas citações. Então, os pagãos que antes eram excluídos do povo de Deus, da cidadania de Israel, agora, como cristãos, todos eles se tornaram concidadãos dos santos. Todos fazem parte, então, desta realidade que é a igreja. Por isso, a igreja é vista, então, como resultado vivo e atual da obra de unificação de Cristo, a comunidade cristã, que é edificada sobre os alicerces, né, dos apóstolos e dos profetas, conforme diz o versículo 20. Aqui, apóstolos e profetas é uma linguagem figurativa que representa o quê? A consistência e a estabilidade, né, no caso, os apóstolos, eles são as garantias do depósito da fé. Então, eles representam a consistência da estabilidade. Mas os profetas, que são aqueles que atualizam essa palavra. Então, é uma igreja que também está em contínua renovação. Uma igreja que precisa se renovar para permanecer a mesma, para permanecer fiel ao seu fundador e a mensagem dele, ao seu santo evangelho e à obra de Deus. Então, essa igreja é compreendida como uma construção viva. É uma realidade sólida, sim, mas não é uma pedra morta, né? Uma pedra fria. Ela é uma realidade em movimento, dinâmica. E por meio do seu crescimento na unidade e no amor, torna-se cada vez mais a morada de Deus no Espírito. Então, nós permitimos o Espírito de Deus agir, então ele cada vez mais nos faz crescer na unidade e no amor, né? E nos tornamos então cada vez mais morada de Deus, né? Onde o amor e a caridade, Deus aí está. O Espírito tem aqui a última palavra. Ele é o Espírito do ressuscitado que permeia todo esse edifício vivo. É um vínculo de unidade, é um vínculo de crescimento da igreja. Então, as palavras que o autor de Efésios aqui finaliza conosco, essa reflexão, nos dizendo que a santidade da igreja está justamente na ação do Espírito. A igreja se santifica cada vez mais, né? E a igreja, compreendendo aqui nós, batizados também, né? A igreja peregrina sobre o mundo, ela se torna cada vez mais santa quando nós permitimos, damos espaço, damos abertura para que o Espírito Santo de Deus haja em nós. E é isso, gente. Encerrei aqui. Agora eu abro a palavra para algumas perguntas, comentários. Gostaram? O que acharam dessa reflexão? Já tinham ouvido falar dessa maneira? Então vamos interagir aí. Temos uns 10 minutinhos aí para interagir um pouco sobre o conteúdo. Não vou ficar todo mundo em silêncio, né? Por favor. Coragem. Fale um pouquinho, partilhe um pouquinho. Certo, mandou aqui, estou aprendendo muito com a carta. O que mais? Ninguém quer falar hoje? Só querem meditar? Estão contemplativos? Certo, obrigado. Fale um pouquinho, esse silêncio é constrangedor.
Boa noite, Padre Adriano. Boa noite, Boa povo noite. de Deus. Hoje foi bem mais fácil a compreensão, o texto é maravilhoso, a gente já entende melhor, mas as palavras usadas, o compartilhamento foi excelente. A gente, a cada aula, aprende um pouquinho mais. Tá? Estou agraciada com toda essa aula. Muito obrigada. Que bom, Deus te abençoe. Amém. Mais alguém quer partilhar algum aspecto, alguma reflexão que chamou a atenção? Eu também achei hoje bem esclarecedor. Que bom, Cláudia. Quando a gente começa com a introdução, geralmente é um temporal de informações na nossa cabeça, né? Mas agora com o texto a gente vai conseguindo organizar tudo isso, né? E vai se encaixando, né? Então, que bom que vocês estão devagarinho aí conseguindo assimilar e aproveitar, né, das reflexões aí da carta aos Efésios, que é muito bonita. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários, que está sendo ótimo, interessante, ler e ouvir a explanação. Muitas coisas que o senhor comentou, já tinha feito a leitura, mas não tinha tido a compreensão. Que bom que a gente está. Beatriz, mandou a sua participação, muito boa reflexão, aula de muito aprendizado, a Maria Eduarda. Parabéns para a Adriana, Solange. Mais alguém quer partilhar uma palavrinha? Muito bom, Padre. Gostei também muito da sua reflexão, principalmente lá quando você falava do batismo, né? Temos que repensar um pouquinho a nossa, talvez até a nossa catequese, né? No sentido batismal. Com certeza, né? Ainda nós que estamos vivendo agora na diocese a revisão, né, do nosso plano de iniciação à vida cristã, né? E de fato, né? A gente tem que repensar muito essa questão do batismo, né? E colocar em linhas claras, porque aquelas posturas do batismo, né? Porque tradição, o batismo por superstição, o batismo porque é um evento social, isso já não sustenta, né, a fé. Daí fica aquelas coisas, né? Aparece no dia do batizado, depois some, né? Daí depois só vai aparecer quando tem a catequese, que é obrigado a fazer, daí depois some também, né? Então a gente tem que repensar isso, né? Será que a gente compreende de fato o sentido de ser batizado? O batismo nos traz a ideia de caminho de santificação. Agora, a santificação no dia de hoje, como ser santo no mundo de hoje, né? A gente se depara assim com muitas ideias diferentes, a postura das pessoas, uns se tornam super beatos, véu na cabeça, aqueles aspectos assim, voltando quase para o tradicionalismo, todo esse aspecto de santidade, e ser santo de calça jeans e tênis no pé. É difícil. Um desafio, né? Mas o caminho seguro a gente tem, é o Evangelho. É ir lá e ouvir as palavras do Mestre, porque as palavras dele não passarão. Tudo mais passará, né? Mas as palavras dele permanecem. Mas é um desafio, né? Um mundo que a santidade não está na moda, a santidade não agrada, a santidade não está na mídia. É nadar, que o Papa Francisco também falou várias vezes, nadar contra a corrente, né? Aí está o ponto forte do desafio, né? Na minha opinião. Certo, gente. Falando desse... Então, Desculpa, Padre. Pode falar, Valéria. Falando disso, eu acredito que a palavra de Deus ela é muito certa quando diz que conheceis a verdade, ela vos libertará, né? Esse passo que nós estamos dando em estudar, né, a Santa Palavra, como para mim é muito novo, que é o primeiro contato que eu estou tendo em um estudo bíblico, que eu nunca fiz, né, dando um testemunho meu, né,
eu acredito que é um passo muito grande que para mim é muito dificultoso, né, com as crianças, com casa, com o marido, com o trabalho, de dar para esse caminho de santidade, independente se for de calça jeans, se for de véu na cabeça, sem conhecer a palavra não adianta nada, né? É algo muito, muito fraco ainda, né? Para tudo que é o evangelho, né? Então, eu acredito que o que eu tenho a compartilhar é mais um testemunho mesmo, que fácil não é, humanamente falando, né? É tudo pela graça de Deus mesmo. Então, eu agradeço muito, Padre Adriano, porque está sendo, para mim, Valéria, algo assim muito novo, mas muito edificante mesmo. Acredito que para minha vocação, para tudo que eu tenho buscado na minha família, acredito que isso vai acrescentar muito e dá até mais vontade, né? E ainda só Efésios, né? Toda a Bíblia, então é uma vontade de conhecer muito mais, cada vez mais, entender muito mais. É algo muito, muito, muito bom. Realmente a verdade liberta. Muito obrigada. Que bom, Valéria. Deus te abençoe e te inspire sempre nesse santo propósito, né, de conhecer mais conhecer mais a palavra de Deus, né? A Beatriz colocava também no comentário aqui, né, que é um trabalho a ser feito, a santidade, cada dia. Mas é um trabalho difícil, né, porque a nossa tendência humana também, ela às vezes é contrária, né, à busca pela santidade, impõe resistências a Deus, e o ambiente também, né, propõe outras seduções, outros caminhos, né, mas não podemos ficar no conformismo, como diz aqui a Beatriz, né, porque a gente se conforma, então é assim mesmo, então continua do mesmo jeito, né, não, a gente tem que tentar, os santos fizeram isso, né, apostaram tudo, fizeram uma virada radical na vida, né, de fato colocaram em Deus a razão de toda a sua esperança. Então, são modelos para nós de que para nós também esse caminho é possível. Arthur, pode falar? Boa noite, Padre Adriano, minha bênção. Boa Viu, noite. Padre? Eu tava vendo ali quando o senhor falando, né, que a gente é filho de Deus é só em Jesus Cristo. E como fica as pessoas que negam Jesus Cristo como filho de Deus e prega a salvação fora de Cristo? Então, tá aí uma questão bem espinhosa, né? Porque se a gente for olhar, a questão da filiação divina é clara, né? Jesus é o Filho de Deus. Nós, enquanto criados, somos criaturas, né? Viemos ao mundo como criaturas de Deus. A nossa compreensão católica é que pelo batismo nós recebemos esse dom dessa filiação divina. Doa quem doer, ponto. É isso. Amém. Então, é a condição de criatura e a condição de filiação. E a filiação nós aderimos, entramos nela a partir de Jesus Cristo. Isso para nós é ponto pacífico. Negar isso é cometer uma heresia, né? Verdade, Padre. Certo, gente querida. Agradeço a vocês a presença essa noite. Foi muito bom, né? Mais uma noite maravilhosa de amor pela Sagrada Escritura, de mergulhar nesse oceano profundíssimo aí da Palavra de Deus, né? Então, semana que vem, vocês vão ser acompanhados pelo Padre Aldemir Belaver. Então, que Deus abençoe cada um e nos vemos na semana que vem. Lembrando que essa aula está sendo gravada e até amanhã a gente já vai estar disponibilizando ela para vocês no grupo, para aqueles que não puderam assistir ou aqueles que queiram assisti-la novamente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.